Olá, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um episódio do CJPcast, o podcast aqui do escritório Cunha, Jordi e Pinheiro Advocacia. Eu, Yuri Jordi, sócio do escritório CJP Advocacia, Gustavo, pastor também sócio da área criminal aqui do escritório. E hoje, Gustavo, mais um episódio interessante, mais um tema bem novo, bem atual. Estamos sempre na vanguarda, sempre, né? Sempre com as melhores pessoas. Exatamente. E hoje a convidada desse episódio é a Bruna Ponte, que é advogada e presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB. E não só presidente, Pará. é idealizadora da comissão. Cortou, né? A fitinha, inaugurou Exatamente. A Comissão de Coaching Jurídico da OAB e a gente vai falar exatamente sobre esse tema, coaching jurídico. Bruna, obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo aqui falar com a gente, explicar um pouco como foi essa ideia, né, primeiro, na comissão, foi quando eu tive conhecimento dessa nova comissão na OAB, presidida por você, inaugurada por você também. E, assim, entender um pouco mais, não só do trabalho da comissão, menos isso, mas, na verdade, o que é esse coaching jurídico, o que isso agrega na carreira da advocacia. Acho que esse é um pouco o pano de fundo desse bate-papo, dessa conversa. Qual a importância disso para o advogado? Por que hoje isso veio? Assim, como as relações, né, de avaliações de carreira, enfim, de cada um dos advogados, da tua experiência em relação a isso, como isso veio ganhar importância, essa relevância hoje como um instrumento aí, eu estou chamando assim, mais por ignorância também, para entender, mas como instrumento de valorização da advocacia, como isso vem ser aplicado cada vez mais e como isso ajuda o advogado hoje em dia. E como é a carreira disso? Isso é uma carreira jurídica viável para o advogado? Diferente. É uma atuação? Acho que são... Por aí é o caminho da nossa conversa. Essa é a ideia. Obrigado, Bruna, por ter vindo. Obrigado de novo por ter aceito vir aqui conversar com a gente. Bruna, o que é? Assim, para a gente começar já entregando o que é, entendeu? E desenhando, porque aqui Sim. são dois leigos, como se tu estivesse ensinando pro jardim da infância. O que é o coaching jurídico, assim? E por que isso é importante para o advogado? Primeiro, agradecer o convite. Fiquei muito feliz quando o Gustavo entrou em contato comigo. Já conhecia o Yuri há muitos anos e conheci o Gustavo por meio da OAB, ano passado, né? Eu fui da banca do TCC, certo? Foi. Tirou 10, tudo certo. Quase reprovou, ela chegou aqui. Me encheu de perguntas. Quando eu convidei ela, disse assim, é o Yuri? É o Yuri, ele quase me reprova? Não, foi 10ão, colocou. Pois é, e parabenizar vocês pela atitude, porque é uma atitude inovadora, né? Criar um podcast é também uma maneira de prospectar clientes, é uma maneira também de levar conhecimento para outros advogados, ajudar outros advogados. E essa também é a ideia da Comissão de Coaching Jurídico. Ajudar os advogados, em geral, não só os que estão em início de carreira, porque nenhum de nós aprendeu na faculdade todas aquelas habilidades que a gente precisa para advogar. A gente aprende na faculdade direito propriamente dito, que é o que a gente chama das hard skills, que são aquelas habilidades técnicas. E olha lá, é ótimo. E algumas matérias a gente não aprendeu muito, mas vai lá. É verdade, tem umas que, tipo, empresarial, não é meu forte. Mas, assim, a gente aprende na faculdade essas matérias, direito penal, direito empresarial, mas a gente não aprende as soft skills, que são todas essas habilidades sociocomportamentais, todas as habilidades que a gente precisa para conseguir, de fato, alcançar os nossos objetivos dentro da advocacia. Porque não adianta nada eu ser o melhor advogado criminalista, ser ótimo. Melhor entendedor da lei criminal e não saber... Mas eu não tenho uma skill para conversar com o cliente. Mas eu não consigo nem chegar nesse cliente, eu não consigo prospectar esse cliente. Ou então eu até consigo prospectar, mas eu não consigo gerenciar bem o meu escritório, eu não consigo gerenciar bem o meu tempo. Então eu não consigo dar o feedback necessário para esse cliente. Eu sei que esse é um dos grandes gargalos dos advogados. Às vezes eles não conseguem ter tempo para dar feedback para o cliente, justamente porque se atola de serviço,
porque não consegue delegar, e aí é mais uma coisa que a gente também não Mais uma aprende, habilidade. vai aprendendo na marra. E a ideia da comissão foi essa, de criar um ambiente dentro da OAB onde a gente possa ouvir as pessoas, onde as pessoas possam cuidar um pouco mais de todas as áreas da vida delas, e não só da parte da carreira, porque a gente precisa ter essa noção de que nós somos seres sistêmicos e que existem várias outras áreas que a gente também precisa cuidar, como a nossa família, a nossa saúde, porque se a gente não estiver bem nessas outras áreas, isso vai acabar impactando na nossa carreira. E a gente nem sempre toma conta dessas outras áreas, a gente nem sempre dá o valor necessário para essas outras áreas, e muitas vezes é justamente isso que prejudica a nossa Desempenho carreira, o profissional, nosso né? desempenho profissional. É o Joel J, me lembrei de Joel J agora. Saúde, família, trabalho. Nessa ordem. Não dá pra mudar. A gente foi agora pra um evento do Powerhouse que ele falou, e aí ele bate muito nessa tecla de saúde, família, trabalho. É nessa ordem, não dá pra inverter, senão as coisas não funcionam. E é bem isso, mas o que tu Ele é estás muito falando. bom. Mas é meio que abrir os olhos, então, para determinados assuntos importantes e desenvolver outros que a gente não... A gente bateu muito isso em alguns episódios aqui no podcast, do quanto a faculdade falha, e aí não é uma crítica, porque não sei se é esse o objetivo da faculdade. O objetivo Sim. da faculdade é o bacharelado, né? Não, Ponto. sim, Acabou. exato, mas o quanto isso pode ser agregado, enfim. Mas o quanto a faculdade, enfim, o currículo acadêmico da graduação do direito, ela não prepara para a gente enfrentar esse mundo aí da advocacia, que está cada vez mais, enfim, dependente, eu vou colocar assim, de gestão, dependente de sistemas, dependente de controles, dependente de processos, né? Então, e das habilidades soft skills, como você falou, que a gente não sabe assim, tem advogado que não sabe precificar. Sim. A gente não consegue precificar, a gente não aprende a precificar, a gente não aprende a gerenciar, a gente não aprende a captar, a gente não aprende técnicas comerciais, não aprende gestão, não aprende marketing. A gente acaba, quem vai para a advocacia, quem vai empreender, acaba aprendendo isso meio que na marra, no dia a dia eu vou usar de novo essa expressão, vai trocando pneu com o carro andando. Sim. Foi um pouco a nossa dor e a gente já falou isso várias vezes isso aqui. A questão é como o coaching jurídico, nessa ideia, nessa concepção, que é nova, eu acho, vem para auxiliar essas dificuldades, entendeu? Como é que atua, como é que... Eu acho que dá um passo. Não, dá um passo atrás. É tipo assim, o que é coaching jurídico? O que é coaching? Pra gente depois entrar no coaching jurídico, porque eu acho que são carreiras distintas. Começando, né? O que é o coach, afinal de contas? Porque as pessoas ouvem falar muito de coach, mas no fim das contas a pessoa sempre fica, eu não entendi direito, eu não sei bem o que é. Tudo que a gente ouve de coach é superficial, então a ideia também da gente conversar isso é aprofundar nisso de fato e entender verdadeiramente o que é. O coach é um processo onde um treinador, que é o coach, ele vai direcionar a outra pessoa para que ela consiga atingir um determinado objetivo. E aí pode ser um objetivo profissional, pode ser um objetivo pessoal. No meu caso, eu trabalho com advogados, com o âmbito jurídico num todo, porque eu também trabalho com estudantes, acabo também trabalhando com empreendedores e tudo mais. Mas o meu foco mesmo, a maneira como eu me posiciono, principalmente no digital, é para advogados, apesar de eu poder atender qualquer tipo de carreira, qualquer pessoa. E o meu foco é na carreira, porque eu vejo uma necessidade muito grande desse treinamento, dessas habilidades em todas as profissões, não só no direito. E no direito, a gente sente muito porque a gente trabalha com isso e a gente vê o quanto foi difícil para a gente conseguir conquistar os nossos objetivos sem um direcionamento. E através do direcionamento de um profissional, a gente tem a oportunidade de conseguir alcançar, chegar aonde a gente quer chegar, de maneira muito mais rápida e sem cometer tantos erros. Porque quando a gente comete vários erros, a gente aprende, ok. Mas às vezes estimula também. Mas a gente pode aprender com o erro do outro, a gente pode não cometer esse erro porque tem outra pessoa te direcionando e te dizendo para te não fazer aquilo. Então, é muito importante a mentoria, o processo de coach e todas as ferramentas que a gente tem disponível
para conseguir guiar a gente. E como funciona esse processo? É um processo onde se começa pelo autoconhecimento, da pessoa começar a entender quem ela é, quais são as habilidades que ela tem e identificar primeiro aonde ela está. Aonde eu estou hoje? Hoje eu sou uma jovem advogada que acabei de me formar e ainda não sei nem qual é a minha área de atuação. Ainda não sei nem com o que eu vou atuar, não sei nem o que eu gosto mesmo ou no que eu sou boa. Ou não, eu Entendi. já sou uma advogada que eu já Estabelecida e tal. estabelecida, eu sei que eu sou uma advogada criminal, é disso que eu gosto. Eu hoje em dia tenho um escritório pequeno, mas eu não sei ainda muito bem o que eu quero com isso, aonde eu quero chegar, aonde isso vai me levar, porque o direito tem muitos caminhos. E a advocacia também tem muitos caminhos. Não só em relação às áreas de atuação, que já é algo que pega um pouco pela minha experiência com os advogados em início de carreira, mas também tem a questão de, mas o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu próprio escritório? Eu vou ser um advogado autônomo? Sim, Eu vou perfeito. trabalhar em um outro escritório? E Qual aí, escritório? Com é, quem? e aí, se eu for trabalhar em outro escritório, qual é meu objetivo trabalhando nesse escritório? O meu objetivo é crescer dentro desse escritório, é virar sócio desse escritório. Então, eu preciso analisar, se for esse o meu objetivo, analisar, tá, mas esse escritório é um escritório que me possibilita isso? Quantos outros advogados que trabalham nesse escritório chegaram a virar sócio? Quantos outros advogados que trabalham nesse escritório conseguiram crescer, ainda que não se tornem sócios, mas conseguiram crescer e de repente ter um salário que para mim é o suficiente. Eu posso também não querer ser sócio, mas eu posso querer construir carreira dentro daquele escritório e crescer lá dentro, ainda que eu não queira, não tenha essa pretensão de virar um sócio do escritório e tudo mais. Mas eu também posso só querer aprender. Eu posso só querer passar um tempo lá para eu me sentir mais confiante, para eu entender melhor como funciona a gestão do escritório, para eu prestar muita atenção em como funciona, como é que eles tratam o cliente, como é que eles prospectam o cliente, como é e aprendendo como é que aquela pessoa que é mais experiente do que eu faz. Esse é um caminho, mas existe o caminho também de eu já começar como um advogado autônomo. E aí, às vezes, isso é o que mais pega para os advogados em início de carreira, porque eles ficam, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. E aí, o que eu indico nesse momento, principalmente no início, onde você não tem experiência nenhuma e não sabe o que fazer, é fazer parcerias com pessoas mais experientes. Porque através da parceria, pelo menos você consegue entender como aquele advogado trabalha, como fazer as coisas e tudo mais. Então, o que eu digo para o advogado início de carreira? Para não cometer o erro que eu cometi, de muitas vezes conseguir o cliente, mas não se sentir preparado para Pra atender entregar esse o. cliente, ou muitas vezes acabar tendo medo, né, de atender esse cliente e medo de fazer com que aquele cliente fuja Uhum. e aí cobrar um valor super baixo só para conseguir, Você- poxa, agora que eu consegui ter um cliente, então eu não vou cobrar um valor devido, eu vou cobrar abaixo do mercado, porque se eu cobrar abaixo do mercado, aquele Ele não cliente vai vai sair, né? ficar. E aí você não precisa fazer isso, você pode usar o que chamam até no digital de usar a autoridade de outra pessoa, chamar outra pessoa que já tem um escritório, que já tenha um know-how dentro daquela área de atuação, que já seja conhecida, e aproveitar para aprender também com essa pessoa. Então, o meu recado aqui para os jovens advogados é: aparecer o cliente, não deixem de atuar no caso e também não deixem de procurar uma pessoa experiente para lhe auxiliar, porque também não adianta você se queimar. Não adianta você pegar uma causa que você não sabe direito como atuar e, e aí o tiro. Comprometer a imagem, Ah, comprometer É. resultado. Não, mas assim, muitas vezes, assim, esse conceito as pessoas até entendem, assim, tipo, vamos lá, não vou perder o cliente, eu vou fazer, mas se eu não tiver segurança. O problema é que no concreto, na hora do vamos ver, você fica
Você fica meio indeciso, meio inseguro se é de fato o cliente que você consegue responder e fazer, ou se não. Ou então assim, eu não vou cobrar mais eu vou me posicionar, ele sabe que tem que posicionar, ele sabe que tem que valorizar para poder cobrar os honorários que ele acha devido, mas na hora do vamos ver, dá uma insegurança, né? Então assim, o processo de coaching também auxilia nesse tipo de dificuldade e entendimento, porque assim, olhando para trás, a gente já, acho que todos os exemplos que tu deixa aí a gente sentiu na prática. Sim. Então, e outros, né? E além de outros. E assim, a gente imagina que seja corriqueiro. A gente até conversou muito, eu e o Gustavo, antes da gente iniciar o projeto do podcast, assim, sobre, cara, como a gente vê aqui dentro também, no escritório, dos advogados que passaram, os associados que trabalharam com a gente e que trabalham com a gente. Alguns têm dificuldades, sabe? Eu sei que nós passamos e a nossa ideia, a gente sempre tentou se colocar como assim, olha, sugam a nossa experiência, suguem a nossa experiência, os nossos erros, para evitar também erros que vocês cometem e a gente possa crescer junto. Mas assim, muita gente vem com as mesmas dúvidas e incertezas, inseguranças que a gente teve lá atrás. De novo, assim, que área seguir? É a primeira, talvez, grande dificuldade do advogado lá na faculdade. Qual o TCC eu vou fazer? Qual é a área? Eu passei por essa dificuldade e tive um coaching ali na hora, sem saber que era isso, mas acabou me abrindo os olhos para me ajudar a decidir melhor aquilo que naquele momento era uma incerteza para mim. E foi muito importante, assim, foi muito importante naquele momento para mim tomar decisões e colocar tudo na mesa e tentar enxergar melhor ali o meu posicionamento, aquilo que eu queria, que eu imaginava na minha carreira, mesmo sem saber exatamente, mas eu não consegui escolher, mas consegui eliminar. E escolhi por exclusão. Nas nossas carreiras, assim, os nossos coaches foram pessoas mais experientes, mais vividas. Mentores, talvez. Foram mentores, assim. E foi por acaso. A diferença é que nunca foi procurado. Isso nunca foi vendido, mas vendido no bom sentido da expressão, como algo que auxilie mesmo. Foi mais meio que uma camaradagem, conhecia alguém, bora bater um papo aqui e acolá, e acabaram exercendo esse papel de mentores, coaches, etc., sendo exemplos, inclusive, para essas decisões que a gente tomou até aqui. Então, assim, é muito importante, eu vejo esse trabalho, e é muito legal ver isso sendo difundido dessa forma, assim, de maneira mais específica, mais concreta, com objetivo, com método. Com método e Sim. etc. O que pra gente ajudou muito, apesar dos erros no caminho, mas que ajudou muito em determinadas fases da carreira nossa aqui. A gente teve auxílio na escolha da carreira. Queremos ser advogados com mentores, queremos ser advogados dessa área. Ponto. Mas a partir daí, começar que quando o Yuri diz, a gente aprendeu muito com nossos erros, foi realmente tipo faca nos dentes e vamos pra cima, cada um em um momento diferente da vida. Mas a gente foi aprendendo e continua aprendendo todo dia, um dia de aprendizado na barra, no sentido de eu já cheguei aqui, o que eu preciso fazer para dar o próximo passo? Então realmente são muitas decisões importantes no começo de carreira. E esse começo de carreira, eu digo isso aqui para todo mundo, o Yuri já até sabe esse meu discurso. Todo mundo que entra aqui novo no escritório diz assim, gente, não adianta tu querer subir do primeiro degrau para o último degrau. A advocacia, ela tem um processo. E eu falo isso a partir da minha experiência. Eu vi uma frase hoje ou ontem, nas redes sociais e tal, algum advogado que eu sigo aí que falou assim, olha, 10 anos de carreira, você só completa depois de 10 anos de carreira. Você nunca vai ter a experiência de 10 anos de carreira com menos tempo, então aproveite os 10 anos de carreira para você. E aí eu digo assim, o primeiro passo é ele escolher o que ele quer, e a partir do momento que ele escolhe o que ele quer, ele precisa se dedicar, estudar, trabalhar, para que ele tenha segurança no que ele está fazendo. Porque se ele não tiver segurança no que ele está fazendo, ele não vai conseguir dar o próximo passo, que é vender. Perfeito. Eu só consigo vender para o meu cliente se eu conseguir. Faz parte do processo de vendas. E quando eu chamo venda, não é necessariamente, até porque a gente, enfim, somos advogados, não é uma atividade mercantil, mas assim, sentou na frente do cliente, como é que eu convenço o cliente para ele me contratar? É essa conversa, esse processo. Esse processo. E eu só tenho segurança se eu tiver experiência.
Não adianta o cliente chegou para mim e dizer assim, olha, eu estou respondendo a um crime contra a ordem tributária. Tipo assim, eu não sei nem qual é a lei de crimes contra a ordem tributária. Como é que eu vou ter segurança para fechar um negócio se eu não sei qual é a lei? Então, assim, é um passo. A partir do momento que tu adquiriu essa segurança, tu vais ter adquirir a confiança de vender. O cliente sentou na tua frente, tu consegues vender, tu consegues convencer ele de fechar contigo. E o próximo passo eu já tenho segurança na matéria, eu já tenho segurança vendendo para o cliente, agora como é que eu faço para mostrar isso para mais clientes? Isso só vem com a prática e com a experiência. Eu vou pegar um gancho dele para te fazer uma pergunta. Assim. O Gustavo falou e falou bem que o primeiro passo é você definir uma área. Mas às vezes essa decisão é um parto. Essa decisão é difícil de tomar. Muitas vezes as pessoas tomam uma decisão levada. Assim, eu observo muito nossos escritórios, advogados, tive dentro de sala de aula, já tive dentro de sala de aula, vi muitos estudantes com essas angústias. O processo de tomar, muitas vezes o aluno, o estudante de direito começa numa área meio empurrado. Sim. Ele não tem clareza naquilo que ele está escolhendo. Ele muitas vezes pela experiência, ele pega qualquer estágio, pega uma primeira oportunidade qualquer, na primeira vaga que abre, vai naquela área e diz assim, eu sou daquela área e fica, e vai levando com a barriga ali até muito tempo. O coach ajuda você a ter mais clareza. A importância do coach de você ter mais clareza nesse processo. Acho que talvez a tua pergunta existe algum método para auxiliar a tomada dessa decisão? Ou então, mais amplo, assim, o que a gente pode enfim, sugerir assim, como critérios que vocês utilizam no coaching para ajudar a tomar esse tipo de decisão? Essa e outras, assim, só para... Com certeza. Mais concreto, assim, um pouco, assim, o processo de... tomada de decisão. De atuação nessa área. Eu tenho um curso voltado justamente só para isso, para a escolha da área de atuação. E também, às vezes, eu faço o processo individual de coaching para a pessoa conseguir identificar, fazendo um processo comigo mesmo, tendo 1 hora comigo de 15 em 15 dias. Aí, voltando, né, para como funciona o processo de coaching. São mais ou menos de 8 a 12 sessões, dependendo do caso. E aí, durante essas sessões, a gente vai... O coach, que é o treinador, que é o profissional que vai ajudar a direcionar essa pessoa, ele vai ajudar vai levar ferramentas para que essa pessoa tenha capacidade de escolher por ela mesma o que ela vai... Eu não vou dizer para a pessoa... Tem até aqueles memes. Eu quero segurar na mão da minha psicóloga e dizer... Me diz não vai ser o mentor e não vai ser o coach que vai dizer o que você vai ter que fazer. Mas ele vai te dar ferramentas ferramentas suficientes para que você consiga escolher por conta própria, com segurança e com clareza. E clareza é a palavra-chave do coach, porque é um processo justamente que busca você ter clareza do que você quer. Clareza de onde você está, clareza de onde você quer chegar, clareza de quais são os seus pontos fortes, de quais são os seus pontos fracos. Sacrifícios precisam. De quais são os sacrifícios, de quem vai lhe ajudar nessa jornada, para quem que você vai pedir ajuda, quais são os cursos que você vai fazer, quais são as habilidades que você vai adquirir. Isso é interessantíssimo. Para quem tu vai pedir ajuda? Quem tu vai pedir ajuda Então, que pessoas tu precisa te aproximar para conversar, trocar uma ideia? Qual é a meta de amigos que eu preciso ter para conseguir alcançar esse objetivo? Amigos não são seguidores. Amigo é amigo. Isso é legal. Meta de amigos. Ou seja, você precisa fomentar o seu networking acima de qualquer coisa. Com certeza, é super importante. Tanto que tudo que eu só tô aqui hoje por causa do meu network, porque a gente se conheceu numa palestra que eu fui convidada porque eu estava na UAB. Então, isso também é muito importante. Você está em locais que vai te trazer visibilidade. E isso é o que eu falo sempre para os jovens advogados. Quando eu comecei a advogar, eu não tinha noção de nada, mas eu me enfiei lá na UAB e as oportunidades iam aparecendo. E aí eu ia conhecendo pessoas que, por mais que eu não soubesse fazer aquela peça, eu tinha alguém para perguntar, eu tinha alguém para me orientar, eu tinha alguém para dizer, faz parceria comigo porque eu não sei por onde vai isso, ou então atende o cliente comigo que eu não sei atender o cliente.
Então, é importante que você esteja perto de outros advogados para que você consiga entender como funciona o mercado, para você conseguir entender como aquele profissional age, e aí a gente vai filtrando o que é bom, o que não é, o que realmente tem efeito, o que não tem. Mas voltando para a pergunta da escolha, é muito importante na hora da escolha da área de atuação você começar por algo que você realmente goste. Porque já imaginou você trabalhar a O cara vida... gosta de engenharia. E eu já ia falar a vida Ele inteira. ele faz direito por fazer. E- Porque tem um leque de oportunidades e tal. E isso é o que a gente mais vê, O leque é né? fechado pro cara, porque ele não gosta de nada. Tributário dá dinheiro, todo tributarista é rico, eu vou... Você tributarista. Você é mas tributarista. ele não gosta muito de conversar com contadores. Aí lascou-se. Aí lascou-se total. E assim, aí a pessoa vai ser infeliz, e aí do que adianta? Aí a minha carreira tá a serviço do quê? A gente tem... Pra quê que eu tenho essa carreira? Ela tá a serviço da minha felicidade. Isso que eu ia puxar agora. Talvez o que a gente esteja conversando o coaching auxilia a pessoa a enxergar qual é o propósito dela. Também. Dentro da advocacia. E a partir desse propósito, talvez ela consiga direcionar a carreira de uma forma mais clara para a área de atuação dela. E o Yuri falou isso porque a gente foi pro evento agora no início do ano, Power Run, aí a gente almoçou, a gente saiu do evento e foi jantar num restaurante lá em São Paulo. E a gente ficou conversando, a gente saiu do evento, chegou no restaurante umas 7h30. A gente ficou até 11 horas, a gente foi quase expulso do restaurante discutindo, e um dos assuntos foi tipo assim, qual é o teu propósito dentro da advocacia? Tu está dentro de uma área, tu já atua, tu já tem cliente, mas o que te move? Será que é só o dinheiro que precisa te mover? Ela é fácil de fazer, mas de responder é muito difícil. É aquela história que tu falaste, começa pelo autoconhecimento de quem tu és, o que tu gosta de fazer. E eu ouvi hoje, eu acho que eu estava ouvindo um podcast, e aí o cara estava falando, é muito ruim quando a pessoa tem como propósito o dinheiro. Porque pode ser que nesse caminho tu atinja o dinheiro e atinja o dinheiro de uma forma cedo, e depois o que tu vai fazer com tanto dinheiro? Aí as pessoas começam a entrar em depressão, aí as pessoas começam... Então, tipo assim, é mais legal quando tu tem um propósito e tu trabalhas pelo teu propósito e o dinheiro é uma consequência. É óbvio que no ponto de vista prático, é muito bonito isso que eu estou falando. Mas quando a pessoa sente fome é que a gente vai saber realmente. Mas assim, é óbvio que tu também precisa, nesse caminho, tu também precisa pensar no dinheiro, mas não é só isso, porque uma hora tu podes conseguir atingir o teu objetivo financeiro. E quando tu atinges esse alvo financeiro, tu não tem mais nada para tu fazer e tu acaba sendo uma pessoa infeliz na tua carreira. E assim, às vezes a gente precisa mesmo começar a vida, começar a nossa carreira por um trabalho que talvez a gente não goste tanto, mas tudo bem, né? E tudo bem. A questão eu posso até não gostar tanto desse trabalho, mas o que eu vou fazer para tornar esse trabalho algo melhor? O que eu posso fazer para tornar esse trabalho, esse meu dia a dia, o melhor possível? O que eu posso fazer para eu dar o meu melhor todos os dias dentro desse lugar? E como transformar esse E por consequência, num passo. as situações vão aparecendo, as pessoas certas vão aparecendo. Quando a gente está em movimento, as coisas acontecem. Quando a gente se coloca em ação, até o nosso propósito vai aparecendo. E assim, eu não gosto muito de ficar falando de propósito, porque às vezes as pessoas olham essa questão de propósito como algo muito místico, assim, Sim, como um belo dia, eu estava meditando, caiu uma maçã e aí na de minha cabeça. repente eu descobri o meu propósito. Ou então vem algumas pessoas e falam pra mim, Bruna, finalmente descobri o meu propósito, ajudar as pessoas. Tá, mas ajudar como? Ajudar com o quê? Entendeu? E no fim das contas, eu acredito que o propósito do ser humano é realmente esse, ajudar as pessoas, servir. Mas de que forma que eu vou servir as pessoas?
Eu vou servir com algo que eu não suporto? Eu vou servir todas as pessoas? Que pessoas Que eu vou pessoas servir? são essas que eu vou ajudar? Então, isso é muito importante, ter essa clareza e entender muito bem quem são essas pessoas e quem sou eu e o que eu vou fazer para conseguir atingir esse objetivo, o que eu vou fazer para conseguir, de fato, ajudar as pessoas que eu quero e com o que eu quero ajudar. E aí a gente estava falando, tem muita gente que diz, Bruna, mas propósito não paga boleto. Realmente, mas eu posso escolher um caminho que é o que eu tenho hoje, que de repente é o que apareceu para mim, que surgiu para mim, que eu preciso trilhar, porque eu preciso também do meu sustento. E a partir daí, eu faço um plano de ação para eu conseguir atingir o que eu almejo. Mas eu preciso saber o que eu almejo primeiro. E aí, voltando também para a explicação do que seria o coaching, é você identificar onde você está agora e aonde você quer chegar. E aí, aonde eu estou agora? Eu ainda não sei direito, então vamos descobrir o que eu quero. Ou não, eu tô agora num caminho diferente, num caminho oposto do caminho de onde eu quero chegar. Mas o que eu vou fazer para traçar esse caminho? E o que eu vou fazer para que esse caminho que parece muito duro para mim hoje, que parece ser horrível, que me faz me sentir mal, que me faz acordar indisposta todos os dias, que me faz não ter muita motivação no meu trabalho, o que eu vou fazer para que eu consiga ter uma motivação maior, para que eu consiga ser o melhor dentro daquele lugar, ainda que não seja o que eu quero. E aí, a partir daí, a partir do momento em que eu identifico o ponto A e o ponto B, que é onde eu estou e aonde eu quero chegar, aí sim eu consigo, através dessas ferramentas do coach e dessas várias sessões que a gente vai fazendo, a pessoa consegue identificar quais são os seus valores. E aí, identificar os seus valores é algo extremamente importante para a tomada de decisões, porque as nossas decisões são pautadas nos nossos valores. Só que a gente não tem tanta clareza disso. E aí, a partir do momento que eu paro, reflito e entendo quais são os meus valores, fica mais fácil entender que caminho eu vou seguir e o que eu vou fazer para atingir esse objetivo. Porque, por exemplo, se para mim liberdade é um valor muito importante e eu faço concurso público para ter estabilidade só porque é o Salário que é a bom. sociedade fala que eu tenho que fazer, é o que a minha família me pressiona, é o que as pessoas me pressionam, eu vou chegar lá e vou ficar frustrado. E talvez eu nem consiga chegar lá, porque no fim das contas eu não quero de verdade O caminho aquilo. fica mais penoso também, né? É. O caminho constante fica mais difícil. E aí eu fico pensando, mas já pensou? Enquanto eu tô estudando, eu já tô pensando, mas já pensou eu ficar todo dia sentada e ter que De 8 ter às 2. horário e tudo mais? E aquilo pode ser insuportável para aquela pessoa. E aí, se ela só tá pensando no dinheiro, ela não vai ter motivação nenhuma para conseguir atingir aquele objetivo. Então, é muito importante a gente ter essa noção de quais são os nossos valores, de que realmente é importante pra gente. E ser honesto, não é? Porque o Joel J disse que saúde é mais importante, então vai ser saúde mais Saúde o quê? importante pra mim. Se no final das contas, pra mim, saúde não é algo tão importante assim. É ser honesto com você mesmo pra conseguir identificar de fato e não, hoje saúde não é tão importante pra mim, mas eu quero que saúde se torne algo importante pra mim. E o que eu vou fazer para tornar isso algo importante na minha vida, para mudar minha mentalidade? O que eu preciso fazer para eu conseguir atingir essa mudança de mentalidade? Então, tudo isso a pessoa vai refletindo através das ferramentas e eu vou orientando para que ela consiga identificar com mais clareza. Nem sempre é fácil, né? Assim, ainda que Não é nada fácil. Não é que nem sempre, não é fácil. Não é nada fácil. Algumas pessoas têm o privilégio de ter ter isso muito claro, de ter isso muito não, claro. e ter um caminho menos difícil. Eu não digo que é fácil, é menos difícil. Mas nunca é fácil tomar essa decisão. Principalmente se você não tem... Quando você não tem, falando da nossa área, nenhum advogado na família, nenhum... Que de alguma forma seja o seu mentor para, tipo... Olha, eu sei da experiência disso. Ouvir a experiência de quem já viveu mais para te ajudar, até para dizer que ouvir a experiência dele, não, nessa experiência que ele me falou, eu não quero, não é o que eu gosto. Então é mais difícil para quem não tem ninguém na família no direito, né? Então realmente
autoconhecimento para saber o caminho que tu achas ok para ti, sabendo que tu pode fazer uma coisa que não seja ainda o teu objetivo, mas que faz parte do processo para chegar lá. É bem interessante. E quando tu falaste assim, estar em movimento, fazer alguma coisa, não necessariamente que tu não goste, mas não seja o que tu queria, eu enxerguei muito o início da minha carreira, que o início da minha carreira foi muito isso. Eu decidi que eu queria fazer advocacia criminal no final do 4º ano, início do 5º ano da faculdade, através de uma mentora, a Ana Cláudia Pinha, ela é promotora de justiça, ela é Maravilhosa. ela é prima da minha esposa, então a gente tem um relacionamento familiar. Tá convidada, inclusive. O difícil é conseguir a agenda com ela. Já tô te queimando aqui ao vivo, viu, Cláudia? E aí eu fui estagiar com ela, e aí porque tu não advoga tal, eu sempre pensei em advogar na área empresarial, porque tu não advoga no criminal, tudo, eu vejo que tu tens vocação para isso. Eu falei assim, Cláudia, eu não me vejo advogando no sangue, eu tinha uma visão curta da advocacia criminal. Início ainda na faculdade, ela disse, não... No sangue é crime contra a vida, tá? Exatamente. Por favor. Ela até usou a expressão, menino, deixa de ser besta, menino. Existe uma advocacia, que é uma advocacia penal empresarial, que tu atua nos crimes de colarinho branco, nos crimes empresarial, e tu vai estar dentro da empresa fazendo o que tu gosta, no ambiente que tu gosta, tudo. Aí tá aí. E o que ela me vendeu foi, aqui no Pará, é uma carreira que tem poucos advogados especializados nisso. Não é que não exista advogado criminalista. Existem muitos advogados criminalistas, mas especialistas nos problemas empresariais realmente são poucos que se posicionam assim. E aí, depois dessa conversa, eu dei uma pesquisada, confirmei, mas a primeira oportunidade que apareceu para mim foi voltar para o escritório que eu estagiava antes. Olha, a gente está precisando de uma pessoa, tu já está te formando, a gente quer te contratar, mas tu vai trabalhar na área de família. Aí mas na área de família, aí eu disse, olha, mas eu quero advogar na área criminal. Eu disse, não tem problema. Começa, se tu começares a engajar nessa área, a gente te dá uma oportunidade para abrir essa área dentro do escritório, mas a gente precisa de um advogado. Topa. Eu não era nem advogado ainda. Eles iam me contratar como trainee, com um salário um pouco melhor do que o estagiário, e quando eu tirasse a OAB, eu receberia como advogado. E aí, tipo assim, eu topei, como tu falaste, eu me mantive em movimento, e 4 meses depois que eu estava nesse escritório, apareceu uma oportunidade dentro do escritório de advocacia, que foi quando eu fui trabalhar com Lauria, criminal, trabalhar no criminal, que é o que eu sempre quis, etc. Sim. Então, tipo assim, eu estive em movimento, eu não disse não para uma área de família, Para uma oportunidade. Para uma oportunidade, enfim, e aprendi muito, porque a advogada com quem eu trabalhei foi a doutora Marta, uma sumidade no direito de modo geral e no direito família também, então tipo, aprendi muito com ela, aprendi como eu escrevia, é o que ela sempre falava assim, Gustavo, o direito está nos detalhes, e eu levo isso para minha vida até hoje, realmente procurar os detalhes, então eu me mantive em movimento e dei o passo que eu queria, e enfim, cresci na minha carreira a partir daí, então eu acho que isso é bem legal, o que tu falaste casou, tipo, tocou Sim. o dedo em mim, assim, tipo, foi bem legal. E o teu exemplo foi muito bom, dá pra falar muita coisa desse teu exemplo. Por exemplo, voltando para a escolha da área de atuação, verificar as oportunidades. Tá, ele queria advogar na área criminal, mas a oportunidade que ele tinha era era direito de família, né? E aí ele ia dizer não, ele ia ficar parado na casa dele, sem fazer nada, entendeu? Então, analisar as oportunidades que você tem e entender quais são essas oportunidades, quais são as dificuldades que eu tenho, no que eu sou boa, no que eu não sou boa, e não é focar... Tem gente que fica se martirizando, né? Porque eu não sou bom em prospectar cliente, eu não sou uma pessoa muito extrovertida, eu não sou uma pessoa muito comunicativa. E aí não é ficar se culpando, ou buscar melhorar, ou conseguir entender que tá, tudo bem, eu não sou ótima em prospectar cliente, mas eu sou ótima em elaboração de peça. Eu sou uma pessoa que entende muito da parte do direito mesmo e tudo mais. E aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar como sócio uma pessoa que tem esse perfil. E às vezes os escritórios não vão para frente
porque as pessoas escolhem os sócios apenas por amizade. E apesar da amizade, da confiança ser algo importante, é muito mais importante você ter sócios que te complementam, sócios que tenham aquilo que você não tem. Se eu não sou boa em prospectar, eu vou ter um sócio que tem. Se eu não sou boa em fazer peça, eu vou ter um sócio que tem. Se eu não sou uma boa estrategista, eu vou buscar um sócio que é bom muito bom na parte da estratégia. E aí o que vai acontecer? Eu posso aprender com ele e me tornar boa também, ou eu posso nem aprender e focar no que eu tenho de bom. Porque às vezes a gente foca no que a gente não é bom. E o que é mais importante, no fim das contas, é focar no que a gente tem de talento mesmo, no que realmente a gente faz bem, no que realmente vai nos dar resultados, naquilo que... E aí eu volto também para o assunto da delegação. Eu vou delegar as funções que eu não sou tão boa, ou eu vou terceirizar essas funções, ou aquelas que eu nem gosto tanto de fazer, e vou focar naquilo que eu sou boa, e vou focar naquilo que eu realmente sei que se eu dedicar o meu tempo para aquilo, eu vou ter muito sucesso. Então, o teu exemplo foi ótimo porque falou justamente tudo aquilo que a gente estava falando. A pessoa que aproveitou uma oportunidade e a partir daí foi surgindo outra oportunidade, e tenho certeza que tudo que tu aprendestes advogando na área de família... Você traz também alguma também surtiu efeito. Foi algo que foi engrandecedor, porque ele aprendeu a fazer audiência, aprendeu a atender cliente, não sei, mas quais foram as habilidades que você aprendeu exatamente, mas foram habilidades que com certeza foram reaproveitadas. É muito importante isso, porque tem muita gente também que se entrega na primeira oportunidade e fica. E assim, não tem aquela visão de ser um passo em nome de algo. Né? Tem gente que fica e é muita gente. Eu vejo isso até me dói até, porque eu vejo muito talento que fica ali estagnado e entregue aquela oportunidade e não consegue perceber avançar, que aquilo avançar na direção. Até porque, muitas vezes, porque não tem claro qual é esse objetivo. Não tem claro aonde quer chegar, não tem claro que aquilo é um passo para algo maior. Entende? E o que desenvolver, porque se você desenvolveu até aqui, chegou nesse passo, você tem que desenvolver um pouco mais para chegar no outro passo. E cada passo você dá uma oportunidade de você desenvolver habilidades para chegar no outro passo. Mas muita gente não enxerga isso como um caminho. Não enxerga isso como um caminho. Olha para o hoje, vê o hoje, e se amanhã esperar uma oportunidade chegar, chegou. Se não chegar, não chegou. E as pessoas não trilham o seu caminho do seu próprio desenvolvimento pessoal, que pode ser dentro de onde você está, em novas funções, novas habilidades, novas formas de fazer o trabalho e contribuindo, inclusive, para que aquele ambiente, aquele ecossistema mude, melhore, ou mesmo você sair e desenvolver habilidades que permitam ir para um lugar que valorize mais essa habilidade que você desenvolveu. O que eu falo muito para os meus alunos em relação a isso é o seguinte: você ainda não sabe qual é a área de atuação que você vai escolher, ok. E aí eles falam, mas eu não tive muita experiência em escritório, eu não tive muitas experiências de estágio, então eu não sei exatamente o que eu vou fazer, eu não sei do que eu gosto ainda. Ok, como o Gustavo falou, a gente aprende na experiência, a gente aprende fazendo. Tá, tudo bem, se você quiser atuar em várias áreas, começar atuando em várias áreas, ok, não é o mais indicado, mas é aquela história. Depende de onde eu estou. Se eu já sei o que eu quero, é mais fácil. Agora, se eu não tenho noção nenhuma, se eu não tive experiência, eu vou ter que ir experienciando, experimentando as coisas. E a partir daí, escolher. Só que coloque um prazo. Boa. Porque senão, você vai ser eternamente um iniciante. Boa. E coloque um prazo... Advogado do futuro, e esse futuro nunca chega. Se você vai entrar no escritório para aprender, coloque um prazo. Porque as pessoas se acomodam. Sim. E se elas não têm metas... A zona de conforto é sempre mais confortável, vai né? passando. A zona de conforto, né? Ela é sempre muito mais confortável do que
você sair e se mexer. Mas é isso. Boa, é uma boa tática. Bote meta em tudo que você faz na vida. Tudo. Não só meta, prazo. Prazo, porque senão a vida passa e quando você vê, você tá no mesmo lugar. E o curioso que você tá falando é que o advogado, a única coisa que a gente aprende é não perca prazo. E a gente perde o prazo da nossa vida, né? Enquanto advogado. Como é curioso isso. É filosófico, inclusive. Ele tava inspirado hoje, né? Eu te falei que ia ser boa conversa. Hoje a sessão foi boa. Hoje foi bom. E como foi o teu processo, Bruna? Assim, formou, eu lembro do teu TCC, formou, tirou a AB. Como foi esse teu processo de... Isso estava muito claro para ti como um propósito, ou seja, de desenvolver essas habilidades para ajudar os advogados. E tu já percebeste essa dificuldade desde o início? Amigos, colegas de turma, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia que área seguir, ninguém sabia o que se especializar, que pós escolher, que escritório estagiar, que escritório trabalhar. Ou não, isso foi a tua dor no teu processo? Eu fiquei com essa curiosidade. Assim, foi de ver minha assim, dor. Foi a tua dor. Com certeza. E voltando para falar de propósito... Rapidinho, engraçado, porque tu falou que é a tua dor e isso vai complementar um pouco a nossa percepção, porque a minha dor sobre esse problema não foi... Quer dizer, a minha percepção sobre esse problema da formação e da escolha e tal, ela não foi necessariamente minha, porque, por sorte, a gente teve essa mentoria, mesmo que não tenha sido com o nome de mentoria. Mas eu vejo muito isso. De novo, alunos, advogados, estagiários que passam por aqui, de outros escritórios, pessoas que a gente conhece, com essa mesma dificuldade. Mesmíssima dificuldade. Assim, gerações vêm, gerações vão, e as dificuldades são as mesmas, você não consegue definir. Tomar essas decisões claras no teu início de carreira. No teu caso, foi dor próprio, você falou. Como é que foi isso aí? Geralmente o nosso propósito está ligado à nossa maior dor. Geralmente... Mais uma profunda aqui, mais uma para anotar. Boa. A nossa dor tá ligada ao nosso propósito. E a partir daí, eu me formei e eu só tinha uma certeza na vida, que eu não ia ser professora, que é justamente o que eu faço hoje. Olha só como são as coisas. E é muito engraçado que a gente, quando vai escolher uma profissão, a gente pensa em escolher a profissão para a vida. O que eu vou fazer pro resto da minha vida? E é muito pesado isso. Parece que é uma sentença de morte, que eu vou ter que fazer aquilo e não posso mais mudar. Eu vou ter que fazer aquela escolha e aquela escolha não pode mais ser Vai me definir para sempre. E né? hoje em dia, o mundo é muito mutável. A sociedade evolui e muda muito rápido. Por exemplo, não existia essa profissão de coaching quando eu era... Estudante, quando eu me formei. Já até existia, mas eu nem conhecia. Não, difundido e tal. Nem conhecia direito, nem entendia direito do que se tratava. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar do que foi a nossa dor e do que a gente pode ajudar o outro. E como foi o meu processo? Eu percebi que eu achava que eu não gostava de advogar. Mas eu gostava muito de direito criminal. E aí, também é algo que a gente pode puxar para o lado, contando a minha história, puxar para o lado da escolha da área de atuação. O que acontece? Eu sempre gostei muito de criminal, porém, eu não gostava da rotina do advogado criminalista. Eu não tinha perfil de ir para cadeia. Eu não tinha noção de que eu também poderia atuar com empresários. Eu não tinha essa clareza. Ninguém me avisou, eu não tive a doutora Ana Cláudia para me falar: ei, sua besta, tem esse caminho aqui. Então, o que acontece? Eu comecei a entender que tudo bem, eu gostava de direito criminal, era algo que eu gostava muito, mas eu não me identificava muito com a rotina do advogado criminalista. E aí depois eu comecei a entender que eu poderia fazer parceria com outras pessoas que poderiam fazer essa parte que eu não gostava e eu podia focar nas peças. E aí as coisas foram fluindo, mas no fundo eu sempre quis concurso público. E por que eu queria concurso público? Porque era o que a minha família me orientou desde muito jovem. Eu já fiz o direito pensando em prestar concurso público. E aí volta também para o ponto de dar aula, de ser professora. Por que eu achava que eu não queria isso? Porque eu era muito tímida. Porque eu morria de medo de falar em público.
porque para mim falar em público era algo muito difícil. Inclusive no meu TCC foi muito difícil, eu me enrolei toda, gaguejava e tudo mais. E hoje, quem me vê dando palestra nem parece que é a mesma pessoa. Então, eu gosto muito de contar essa história também para as pessoas entenderem que se a gente não viver as experiências e se a gente não tiver a coragem de enfrentar os nossos medos, de enfrentar as nossas dificuldades, talvez a gente nem descubra um talento, ou talvez a gente nem descubra algo que a gente realmente gosta. Você se prende na sua limitação momentânea. Porque o medo te trava, o medo te impede de conseguir alcançar aquilo, o medo te impede de vivenciar mesmo uma experiência e perceber novos caminhos e conseguir ver que existem outros caminhos e não só aquele do concurso público ou só aquele caminho dentro da advocacia. Existem 1 milhão de outros caminhos que às vezes a gente nem considera porque a nossa visão está muito focada só naquilo que estão falando pra gente. Então, ampliar essa visão e entender que existem outros caminhos é muito importante. Aí eu estudei para concurso público e nesse período que eu estava estudando para concurso público, eu trabalhei na assessoria da Promotoria de Justiça no interior, em Maracanã. E lá não tinha nada para fazer. E aí eu estudava. E aí eu comecei a estudar, além de estudar para concurso, eu comecei a estudar justamente as soft skills, as habilidades que a gente não aprende, porque eu precisava para passar, eu precisava aprender a gerenciar as minhas emoções, porque chegava na hora da prova, eu ficava tão nervosa que eu botava tudo a perder. Eu botava todo aquele meu estudo, tudo que eu tinha me esforçado para estudar, eu deixava isso passar porque eu não conseguia gerenciar as minhas emoções para conseguir fazer uma boa prova. E aí, é justamente com isso que eu trabalho hoje também, de ajudar não só advogados, não só concurseiros, mas também o estudante de direito que está fazendo o exame de ordem a conseguir gerenciar a emoção para conseguir fazer a prova de uma maneira em paz, né? Sem essa pressão toda. Ela não tá competindo com ela mesmo, ela tá se ajudando, né? Porque às vezes esse nervosismo acaba criando uma trava que ela perde para ela mesma, vamos dizer assim, porque ela não consegue gerenciar as emoções, como tu colocaste. Aí a derrota não vem nem por falta de conhecimento, mas por falta de autoconhecimento, né? Exatamente. E assim, às vezes as pessoas se acham incapazes de conseguir alcançar aquilo. E eu me sentia incapaz. Para mim era um bicho de 7 cabeças a OAB, eu achava que eu não ia ser capaz de passar e tudo mais. E a gente vê isso como realidade da maioria dos estudantes. Essas crenças de incapacidade. Ainda, eu não passei de primeira na OAB, então, meu Deus, é um terror e o que é que vai ser da minha vida? E eu era muito exagerada, ainda sou um pouco exagerada, mas eu lembro que a minha mãe só ria de mim, que eu chegava pra ela, eu me formei com 21 anos. Aí eu cheguei pra ela e falei um dia, eu tinha completado 22 anos já, eu falei, mãe, eu tô muito atrasada. Eu tenho 22 anos e eu não tenho nenhuma pós-graduação. Meu Deus. E eu chorando, falando isso pra ela. E a minha mãe, tipo, minha filha, para de ser besta. Calma, você só tem 22 anos. Então, essa pressa também, né, que o mercado exige, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Se a gente não souber lidar bem com isso, a gente fica meio surtada. A gente se pressiona muito com isso também. A nossa cultura aqui é de... pessoas ficam apressadas, como se formar... Começa no vestibular, né? Como se formar com 22 anos, 23 anos tá tarde, como se você iniciar uma... E é muito apressado tudo. Vestibular, você faz o vestibular... passou novo, com 16 anos, como se isso fosse uma coisa positiva, e não é. Porque isso cria uma pressão, você alimenta uma pressão de que quanto mais novo você conquistar essas etapas que são acadêmicas apenas... E o teu caminho profissional é totalmente diferente disso. A caminhada profissional é totalmente diferente dessa caminhada acadêmica. E muitas vezes vem com a maturidade. Essa diferença é resultado de uma maturidade que é mais cedo ou mais tarde. E você deixa de aproveitar aquilo de uma maneira mais madura, né, também, nesse processo.
Mas e conhecer, a questão é saber disso, conhecer isso é muito importante. Né? Você ter consciência disso é muito importante. E que você não está, por exemplo, o que aconteceu com você. Você não está perdendo tempo. Você não está. Não é uma corrida de 100 metros. Não, não é uma corrida assim. Você, 22 anos não tem nenhuma pós. Assim, como assim, tudo bem, ok. Se fizer uma pós com 22, com 25, 30, não tem problema. Assim, é a maturidade chegando e você, na jornada, aproveitar com muita consciência as decisões que você vai tomando. E o coach ajuda isso. Assim, com certeza. A grande vantagem de você se permitir, né, ser orientado, se permitir encarar esse processo de autoconhecimento, se você admite que também tem essa fragilidade de autoconhecimento, é muito importante para você. Calma lá, né? Tipo, posso até tomar decisões mais lentas, mas decisões mais firmes, passos mais firmes, mais concretos, na direção daquilo. Tem um ditado que é comum, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, qualquer direção serve. E, no fim das contas, você cedo ou tarde vai acabar percebendo o caminho, se é certo ou errado, e pode ser muito longo, pode ser muito lá na frente também, quando você não se permite caminhar com tranquilidade e muita consciência nessas primeiras decisões. Então é muito importante esse processo do coaching, talvez difundir mais e as pessoas se permitirem mais tentar ter clareza nessas decisões que tomam. Facilitaria muita coisa, eu acho, se isso fosse mais... facilitou de maneira indireta pra gente, mas... E eu fiquei curioso, Thay, depois que tu chorou que tu não tinha pós-graduação com 22 anos, o que aconteceu? Aí eu tava trabalhando no Ministério Público e ao mesmo tempo estudando para concurso. E nesse período que eu tava estudando para concurso, eu comecei a ter contato com as ferramentas do coach. Aí eu fiz meu primeiro curso de formação em coaching. Aí eu fiz um monte de cursos voltados para o autoconhecimento, voltados para o desenvolvimento pessoal. Então você teve a dor no momento que você estava estudando para concurso, lá em Maracanã, e aí você se permitiu fazer o coaching, você como vai... Tu fizeste o curso ou já tu fizeste uma Eu também fiz o processo de coaching, mas depois. Primeiro eu comecei a estudar. Entendi. Sobre coaching, sobre constelação familiar, sobre tudo que envolva desenvolvimento pessoal. E aí eu fui me apaixonando, e aí quando eu vi, já não era mais tão prazeroso estudar direito constitucional, quando eu estava estudando como conseguir alcançar a felicidade, eu gosto mais disso aqui. E aí eu comecei a ficar totalmente encantada, só que eu ainda não conseguia ver isso como uma profissão. E aí, com o passar do tempo, eu acabei saindo do MP, porque o meu chefe foi promovido, e aí eu tive que sair. E aí eu me vi, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar estudando para concurso? E também é bom ressaltar que eu já tinha uma noção também da importância do planejamento financeiro. Como o meu cargo era um cargo comissionado, eu tinha muita noção de que a qualquer momento eu poderia sair. Então, eu já tinha um planejamento financeiro para passar pelo menos um ano me pagando, como se eu estivesse me pagando o mesmo valor que eu ganhava, ou bem próximo disso, e vim juntando. Ou seja, eu juntava muito dinheiro, eu não saía gastando... Mas tu morava em Maracanã ou aqui em Belém? Morava em Maracanã. Então é por isso que guardava muito dinheiro. Não, mas eu vinha todo final de semana, então eu gastava com transporte, eu gastava com outras coisas também. Mas tu ficava 5 e gastava 12, então... Mas eu levava minha comida também, eu comprava tudo, levava, tudo mais. Isso, então. Fez uma hortazinha familiar, já comia o que plantava. Aí foi isso, aí a partir desse momento que eu saí, eu falei, vou continuar estudando para concurso. Aí quando eu vi, eu já passava mais tempo estudando como estudar para concurso público do que estudando de fato a matéria. Eu falei, quer saber? Eu fiz um processo de coaching individual para identificar se era realmente isso que eu queria e para fazer um plano de ação. E aí, voltando também para finalizar a explicação do que seria o coaching.
percebe onde você está agora, o ponto A, identifica o ponto A, que é onde você está nesse momento, identifica o ponto B, que é onde você quer chegar, e a partir daí você traça um plano de ação para atingir aquele objetivo. E aí, através desse plano de ação, eu consigo visualizar como conseguir atingir esse objetivo, e aí não dá tanto medo. A gente se sente um pouco mais encorajado, porque você consegue... Você tá caminhando no escuro, né? Você não tá caminhando no escuro. Se eu fizer isso e aquilo, se eu aprender essa habilidade, se eu tiver mais esse conhecimento, se eu pedir ajuda para tal pessoa, se eu tenho essas e essas oportunidades, eu vou conseguir. E aí você se sente mais encorajado para conseguir fazer uma transição de carreira ou para percorrer aquele caminho dentro da advocacia, que é um caminho que exige muita coragem, sobretudo diante de uma sociedade que está sempre dizendo que você tem que fazer concurso público. Então, você bancar a sua escolha não é fácil, porque, por exemplo, até hoje a minha avó reza para eu passar no concurso. Então... Aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Cris, que foi uma outra convidada nossa. Tu chegaste um dia pros teus pais e disseste assim, esquece, eu não vou mais fazer concurso público, ou até hoje eles acham que você vai fazer concurso deixa ela público? Rezar, deixa ela rezar pra provar. Não, graças a Deus eu tive um apoio muito grande da minha mãe. Quando eu falei pra ela que ela já sabia, ela já percebeu a minha movimentação. E é muito engraçado isso, porque eu achava que quando eu fosse comunicar a minha decisão para as pessoas iam dizer, tá maluca, a Bruna pirou de vez, surtou a menina. E aí quando eu vi, foi o contrário, as pessoas olharam e falaram, é a tua cara, não tudo tem como, tem tudo a ver contigo. Dou a maior força. E aí eu fiquei chocada, porque... por que vocês não me falaram isso antes? E a gente, não, já estava nesse movimento. Todo mundo já esperava que eu fosse trabalhar com isso. E uma coisa não excluía a outra. Num primeiro momento, eu achei que eu só ia trabalhar com isso e tudo mais. E depois eu entendi que eu podia aliar as duas coisas. Eu podia advogar e também trabalhar com o desenvolvimento humano. Legal. Então, assim, você foi... cliente do coach, você fez um processo de coaching contigo, identificou de fato com clareza aquilo, aqui, o teu ponto A e teu ponto B, a partir desse processo de autoconhecimento, foi com mentoria de alguém, foi com alguém te orientando? Foi com um processo de coaching mesmo, onde eu fui coachee, que é a cliente dentro do processo de coaching, e tinha uma coach me orientando através das ferramentas. Beleza, você teve então, ou seja, você se colocou na posição, identificou o teu ponto A, identificou o teu ponto B, e com esse direcionamento você caminhou, começou a traçar o teu caminho mais claramente, de maneira mais clara, com muita clareza, e isso permitiu que agora você se colocasse na condição de também orientar outras pessoas, outros advogados, a encontrarem o seu ponto A para chegarem no seu ponto B, seja qual caminho for, que para eles seja individualmente melhor. Não existe muito padrão, né? É muito individual esse processo, correto? E principalmente porque eu sei exatamente qual é a dor. Como eu passei por todos os caminhos, eu sei qual é a dor do concurseiro, eu sei qual é a dor do advogado. Mas serve para qualquer estágio de carreira. De iniciar a carreira, escolher a área, iniciar a carreira, superar a estagnação, mudar de carreira, aprovação em concurso, empreender no mundo jurídico, sei lá, isso serve... Perder o medo do TCC, de apresentar o TCC, ou de falar em público, de gravar um vídeo, de iniciar um projeto, de um podcast. Então, isso tudo são decisões importantes que você acaba sendo levado a tomar. E aí muito bom. A minha pergunta também é a formação para tu seres um coach. Tem uma formação específica? É muito mais vivência, ou tu pode bater no peito agora, eu sou coach e começa a fazer? Não, tem uma formação. Pois é, e como é essa formação? Uma certificação. Essa certificação. Tem inúmeras escolas onde você faz a formação de coaching, e tem vários cursos. E a gente não para de estudar nunca. Eu tô sempre fazendo mais cursos. Inclusive, uma das pessoas que eu fiz várias formações em coaching. E uma delas foi justamente com
a pessoa com quem eu tive o primeiro contato no coaching, que era, na época, o coach da LFG, que era quando eu estudava para o exame de ordem. E aí, era o Felipe Lima. E o Felipe Lima foi me ensinando através de várias técnicas que ele utilizava, ele foi me ajudando a quebrar as minhas crenças de não merecimento. Aquelas crenças que me limitavam. Porque o que acontece? Existem basicamente 2 padrões que impedem a gente de alcançar o que a gente almeja, que são as nossas crenças limitantes e as nossas emoções. Foi aquilo que eu falei, eu estava preparada para a prova do concurso, mas eu chegava lá e eu ficava tão nervosa que eu colocava tudo a perder. Então, as minhas emoções estavam me atrapalhando. Às vezes, as crenças de não merecimento ou de incapacidade estavam me limitando. E ele me ajudou nisso. E aí eu falei, nossa, eu quero ser essa pessoa também. Eu quero ser essa pessoa que ajuda os advogados a entender que, não, se é isso que você quer, você vai conseguir. E através do processo de coach, você se sente encorajado. No final do meu processo de coach, eu me sentia fortalecida para trilhar aquele caminho, porque eu conseguia visualizar. E aí a gente tem, às vezes, em muitos escritórios, missão, valores, visão e tudo mais. A gente tá pregando a nossa aqui. A gente deve ver essa parede aí, a próxima vez que tu vier já vai estar a nossa missão aqui nessa parede. E a visão é muito importante para que a gente consiga ter foco. Sim. Porque se a gente sabe com clareza onde a gente quer chegar, se a gente consegue visualizar isso, o caminho também fica mais fácil. Não sai do nosso foco. A gente consegue... hoje eu vou trabalhar até sexta-feira à noite, porque é algo que eu quero muito, é algo que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. E trabalhando Esse sacrifício fica menor também, quando você sabe onde você quer chegar, e você sabe que aqui numa etapa, o próprio sacrifício fica menor, assim, o caminho fica mais leve, mais claro, mais fácil. E fácil. quando você tem visão também do caminho, do passo a passo, de o que eu preciso fazer para alcançar aquele objetivo? Aquilo que o Gustavo falou, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Então, quando eu sei o caminho e eu sei o que eu preciso fazer, eu me sinto mais segura, porque eu já sei o que eu preciso fazer e eu já sei que se eu fizer isso eu vou atingir esse objetivo. Perfeito. Legal. E aí, tu fizeste, quais foram... Aqui em Belém tem esse curso? Tu fizeste em Belém? Tu fizeste fora? Fiz tudo fora. Na verdade, online. Eu fiz a formação do Felipe Lima, que era o coach da LFG, que era muito mais voltado para a parte do emocional, de hipnose e tudo mais. A gente fala hipnose assim, mas a hipnose utilizada nesse curso é como se fosse uma meditação guiada, assim, falando para vocês entenderem melhor. E aí eu fiz também o curso do Bruno Giuliani, que é voltado para PNL, Programação neurolinguística. E da Zora Viana, que é focado em carreira. E vários outros cursos que eu faço sempre, todo mês eu tô fazendo um curso diferente, porque eu amo isso, eu adoro. É algo que me engrandece como pessoa. O teu propósito é ajudar pessoas. O meu propósito é ajudar pessoas. E é engraçado que o slogan... Só definir com o advogado já dá uma boa filtrada nessa. O slogan do Bruno Giuliani é: se o seu propósito é ajudar pessoas, o meu propósito é te ajudar. Boa. Muito bom, cara. Olha, é muito necessário. Assim, todo mundo passa por uma etapa uma etapa dessa de angústia, de tomar decisões importantes. E são várias decisões importantes na carreira do advogado, desde estudante, que são angustiantes mesmo para tomar e não são fáceis, né? Então, fora todas as dificuldades de operacionalizar aquelas decisões que você toma, de montar o escritório, de gestão do escritório, sistema, de gerenciamento de cliente, precificação, são várias decisões que você toma ao longo da tua carreira que no início são muito duras, muito difíceis, muito angustiantes de tomar. E que um processo de ajuda, de mentoria, de orientação, de direcionamento, coaching, torna-se mais leve, mais possível, mais claro, mais e o que eu acho que ficou muito mais importante. Legal para mim gostei muito no meu desconhecimento disso é que tipo, assim, existe um plano de ação e esse plano de ação transforma as coisas mais possíveis de ser, porque tu enxerga visualmente tipo assim,
quer dizer que se eu fizer isso, eu consigo sair daqui para chegar aqui, então não é difícil. E aí você destrava talvez a crença limitante, aí não sei se é crença limitante ou se é Sim. emoção, vai depender da pessoa, de que é possível. Porque você tem etapas, você sabe, é igual a qualquer esporte, vamos dizer, a prática de esporte. Você sabe que se você correr daqui para cá mais rápido, você vai vencer. Então é isso. Então eu sei que para eu sair daqui e chegar aqui, eu preciso seguir esses passos. E se eu seguir esses passos, eu consigo. A gente falou muito do advogado em início de carreira, mas também é muito importante para o advogado que já está mais avançado para ele conseguir não estagnar. Exato. E não só para não estagnar, mas muitas vezes o que eu percebo da maior dificuldade dos advogados autônomos, principalmente, eles conseguem crescer e aí a partir do momento que eles começam a crescer, eles não têm essa visão, eles nunca se sentem preparados para contratar outros advogados. E a aí, dor do crescimento. Eles acham que não vão dar conta, acham que não vão conseguir pagar e tudo mais, e aí fica com medo, e o medo trava eles de crescer. E o que acontece? Com a maioria desses advogados autônomos, começa a aumentar a demanda de clientes, só que o tempo dele continua sendo o mesmo. Ele começa a não dar conta mais dessa demanda, que vira uma demanda enorme. E, além disso, ele não consegue dar feedback para o cliente, que é algo que é muito importante, que faz parte também da experiência do cliente. Não é só conquistar o cliente para ele te contratar, é manter aquele cliente, para ele te indicar, para ele continuar te contratando em outros problemas que ele possa vir a ter. E ter essa noção de identificar tudo aquilo que você está fazendo que está te atrapalhando. E aí, o que esse advogado faz? Ele começa a trabalhar enlouquecidamente, a não ter tempo para mais nada, aí ele vive estressado. Quem que vocês conhecem que é assim? Quase todos os meus colegas. Vivem estressados, atolados, vivem irritados, aí começa a brigar com a esposa ou com o marido porque não tem tempo mais para nada, aí começa a ficar triste porque não tem tempo para o filho, e aí isso começa a fazer com que ele já vá para o escritório se sentindo mal e angustiado, e isso já atrapalha o desempenho. E aí é uma bola de neve que poderia ser resolvida lá no início. Delegando. Lá no início delegando, contratando, mostrando. Contratando, e não só dessa forma também, mas às vezes o que acontece também, esse advogado, ele acaba, justamente porque ele não tá mais dando conta, ele não vai mais crescer mais do que aquilo. Por quê? Porque além dele não estar contratando outras pessoas para ajudarem ele não tem mais tempo de prospectar o cliente. E na maioria das vezes, a maioria dos advogados não tem essa noção de que ele precisa destinar tempo para prospecção. Pode até ser que aquilo, por exemplo, pode até ser que vocês não tenham anotados na agenda de vocês, tal dia vou prospectar cliente, mas vocês fazem isso intuitivamente. O Dr. Gustavo está em palestras, o Dr. Yuri dá aula, é uma maneira também de prospectar clientes. Então, por mais que a gente não tenha tanta clareza disso, é necessário, e a pessoa não vai avançar se ela não tiver um tempo para cuidar do seu próprio negócio e entender que o escritório de advocacia é um negócio. Boa, fechou, chave de ouro. É isso. Muito bom, muito bom. Eu acho muito necessário discutir isso, tirar padrões de crenças limitantes sobre. A gente sempre aprende alguma coisa nova. Dessa foi crenças limitantes. Sobre o próprio processo, sobre a sua própria atividade de coaching e voltada para o jurídico. Eu acho que foi muito legal. Espero que divulgue-se mais isso, que isso possa difundir mais. A gente já está fazendo isso, tu te lembra? E a gente intuitivamente fazendo isso. Não, eu digo aqui, nesse momento, no podcast, a gente já está divulgando. Não, sim, mas a gente também, a gente sempre se preocupou. Não, isso é verdade, pô, isso é verdade. Espero que história aí de compartilhamento, de audiência. Mas assim, a gente intuitivamente sempre se preocupou também com isso, nesse direcionamento. A gente sempre se colocou aqui no escritório como válvulas ou como, enfim, possibilidade de direcionamento desses advogados que chegam, que fazem parte como associados, recém-formados, estagiários que chegam. E eu particularmente gosto muito desse processo de ver a evolução
de advogados que passam aqui no escritório. Então, de certa forma, é bom que tenha isso, que seja difundida essa atividade e que tenha mais profissionais fazendo isso, ajudando esses advogados, seja em qual estágio de carreira estiverem, a tomarem essas decisões de modo mais claro, para que fique tudo mais leve também, sobretudo, a carreira. Então, Bruna, obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, explicado um pouco melhor sobre a tua atuação como coach, sobre o processo de coach, o quanto isso é importante de fato para a carreira, quanto isso ajuda de fato a carreira do advogado. Carreira de qualquer profissional. Estamos falando de advogado, exato, porque especificamente aqui o tema é para advogado, mas funciona para tudo, né? E é isso. Agradecer novamente a tua presença, dizer que quem gostou, quem curtiu, quem quiser fazer perguntas para a gente, para a Bruna, tem os nossos contatos, né, do meu perfil pessoal, Yuri Jordio, do Gustavo Pastor, da Bruna, que é Bruna Pontes, Planejamento de Carreira, certo? Pode te achar. É @BrunaPDO no Instagram. @BrunaPDO. Do próprio podcast, CJPcast, @CJPcast, ou do escritório, @CJP Advocacia. YouTube, curta, compartilha, manda para os amigos, aquele amigo advogado que você acha que está precisando de uma ajuda, já manda o contato da Bruna, já manda um direct, compartilha o vídeo, os cortes, que ajuda também a gente a divulgar um pouco mais esse trabalho, que é o nosso intuito também é um pouco esse, de levar esses temas que a gente sofreu essa dificuldade no início e tentar tornar mais fácil para quem está vindo. É basicamente isso. E é isso. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, segue lá o perfil do... No Spotify também, seguir a gente no Spotify. Ai, meu sonho é falar isso. E segue... E segue. Pode falar ali no siga. Então, galera, se inscreva no canal. Qual é o nome do canal? CJPcast. Se inscreva no canal. E eu aproveito a oportunidade não só para agradecer vocês, mas para convidar todos os advogados que estão assistindo a gente a participar da comissão de coaching jurídico. Boa. E se você tem um advogado amigo ou uma advogada amiga que anda muito estressado, que está quase surtando, que não está tendo muito tempo para a família, ou que está totalmente perdido na carreira, envia para essa pessoa o direct esse episódio e já lá o perfil da Bruna também, já junto, já resolve todo o problema. Valeu, é isso, pessoal. Obrigado. Valeu, Bruna. Tchau. Tchau.